Pocotó, 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 minha eguinha pocotó, 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 minha eguinha pocotó. Quem nos anos 2000 que tinha quadril e as pernas funcionando não dançou essa música em todas as tardes de domingo assistindo os programas de auditório? Sim, os programas de TV da família brasileira eram recheados de atrações como essa, uma travesti chamada Lacraia, preta, periférica, que dançava sensualizando feito um boneco de posto de gasolina e já ditava as coreografias sincronizadas muito antes de surgir o TikTok. Lacraia foi o rosto de um dos funks mais icônicos dos anos 2000 e que tinha o seu nome. A música que traz a icônica travesti dançarina é uma das diversas homenagens à figura que ganhou palcos e espaço na música, na mídia. Porém, o sucesso de Lacraia deu lugar ao vazio de sua morte repentina, muito precoce. Mas a sua passagem pela Terra marcou o imaginário de uma geração. Sim, ela se tornou um ícone de resistência e representatividade e voz, porque ela era racializada, se apresentava como uma bicha preta e sim, estava nas TVs, nas rádios, mas obviamente que teve uma vida muito dura, muito difícil. E a gente vai contar nesse vídeo com algumas revelações publicadas anos, talvez 10 anos depois de sua morte, e que vai nos causar um certo incômodo, além de reviver e eternizar a memória de uma das maiores bichas da história. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal, onde contamos histórias de quem já povoou esta terra em nosso nome, pela nossa voz e nossa existência. Se você não segue este canal, já aperta o botão de like, deixa um comentário e não esquece aí o Pix e o Apoia-se, tá tudo aqui embaixo no descritivo e ajuda a gente a continuar fazendo vídeos novos toda semana. Marco Aurélio Silva da Rocha, nascido e criado na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, no dia 19 de maio de 1977. Lacraia estaria agora, em 2023, completando 46 anos. Foi um dançarino, comediante brasileiro, que surgiu na mídia ao lado de MC Serginho, hoje com 66 anos, e que teve o seu primeiro grande sucesso no início de 2002 com a canção Vai Serginho, que descreve uma espécie de relação sexual. Bate as pernas, faz beicinho, vou morder seu umbiguinho. Vai, Serginho, vai. Gente, era uma baixaria, mas era isso. E pasme, originalmente a fama dessa música adveio de participantes do BBB que cantavam a música em referência a um dos participantes da casa, do primeiro BBB. Mas a consagração popular veio, no entanto, com o hit Égua Pocotó, também conhecido como Eguinha Pocotó, que foi uma das canções de maior execução nas rádios brasileiras em 2003. Pois é, a música bateu todos os recordes e o MC Serginho ganhou notoriedade nacional. A letra, segundo o próprio MC Serginho, seria uma referência a uma brincadeira com a sua filha. Mas olha que coisa louca, uma homenagem a uma criança ganhou esses ares de pornografia e sem a menor condição de deixar de ser, porque foi o que deu alcance na música. Ao contrário de boa parte das músicas tocadas nas grandes rádios comerciais, o funk carioca, curiosamente, parece não necessitar de compensação monetária fornecida às rádios conhecidas como jabá. Ou seja, você paga uma graninha ali para eles tocarem a sua música, muito praticado por grandes gravadoras para fomentar as músicas de trabalho de seus grupos musicais. Tem um influenciador maravilhoso, Senhorita Bira, que fala muito sobre esse assunto de comprar espaço e financiar sucesso. Nos seus vídeos vale dar uma conferida, já esteve aqui no nosso canal. Na verdade, os grupos surgidos das próprias comunidades não têm por vezes nem sequer os discos próprios, dependendo de coletâneas que trazem diversos MCs juntos. Talvez a mais notória hecatombe desse fenômeno seja a série intitulada Furacão 2000. O disco Furacão 2000 Twister, contendo os sucessos Égua Pocotó e Vai Lacraia, vendeu cerca de 150 mil cópias, o que é um número muito grande em termos de venda nacional na época. E a gente sabe também que Furacão 2000 é por onde passaram algumas das nossas grandes divas nacionais da atualidade. O MC Serginho conta em diversas entrevistas que Lacraia sempre foi diferente. Desde muito criança, e ao contrário de muitos LGBTs, a dançarina sempre teve apoio da mãe, a Dona Lisa, para expressar sua sexualidade, identidade de gênero e suas habilidades artísticas. Abre aspas. Nós éramos vizinhos desde criança. Apesar de não sermos amigos à época, como vizinho, a gente se acompanhava de longe. Quando ficamos amigos, soube que a família aceitava ela do jeito que ela era. A Dona Lisa era sensacional. A família inteira tratava Lacraia com maior amor e carinho. Já com a maior idade, Lacraia começou a trabalhar para ajudar em casa, mas sem deixar de apostar nos seus sonhos. Nos anos 90, por exemplo, ela integrou o Teatro Expressionista da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é um coletivo
coletivo que, por meio da arte, conscientizava a população sobre a doença. Olha a militante aí, lá nos idos dos anos 90. Foi muito provavelmente nessa companhia que ela aprendeu a lidar com a maquiagem, pois pouco tempo depois começou a se apresentar como transformista. Hoje a gente chama de drag queen. Lacraia trabalhava como camareira em uma sauna gay, era maquiadora, cabeleireira e ainda fazia os shows de transformistas sob a alcunha de Volpe Jones. Sim, seu primeiro nome artístico não foi Lacraia, como acontece com quase todas as outras. Ela também teve o nome de Margaret Robocop quando ela fazia o lip sync de Robocop gay dos Mamonas Assassinas. E ela só veio se tornar Lacraia em 2002, que é um nome dado pelo próprio Serginho, que a conheceu numa situação nada interessante, que é a realidade das travestis desde sempre. Lacraia estava prestes a ser agredida por dois rapazes quando Serginho surgiu e a livrou da agressão. Essa história é contada por Serginho e eu vou contar aqui pra vocês. A relação entre o Serginho e a Lacraia, apesar de serem vizinhos desde cedo, apenas se estreitou durante uma festividade na quadra do Salgueiro. De acordo com um funkeiro, um homem a ameaçou de meter a porrada na dançarina por ser contra a sexualidade dela. Sem concordar com a situação, Serginho foi lá defendê-la, a protegeu no meio do evento, selando uma irmandade que seguiu até a morte da artista. Disse ele em entrevista: "Eu cheguei pro cara e disse, ele não tá te fazendo nada, pra que você vai mexer com ela? Vai virar porradaria aqui?" Depois disso, Serginho começou a chamar ela pra dançar enquanto ele tocava nos bailes. De início, ele apresentava como Margaret, depois como Robocop, em referência aos Mamonas, que a gente já contou aqui. Infelizmente, é uma história que também teve um final trágico. Até que teve um dia, enquanto ele montava a mesa de som, ele viu uma lacraia, um inseto gigante rebolando ali perto da aparelhagem. Quando o show começou e ela entrou em cena, ele começou a gritar: "Vai lacraia, vai lacraia!" E acabou caindo no gosto popular. E é o verso da música que a gente conhece até hoje. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Apesar do sucesso, o MC recordou que a colega de palco de cara não gostou nada do apelido. Ela me disse que foi à feira com a mãe e todo mundo tava chamando ela de Lacraia. E o ameaçou dizendo que se ele a chamasse novamente de Lacraia, ela ia dar um murro nele. Quer que eu arranque teu peito só do murro, bufo? Não, precisa não, mãezinha. Porém, depois veio um show atrás de show e ela acabou incorporando a personagem 24 horas por dia. Ainda bem. Mesmo acolhida pela família, Lacraia foi alvo de muito preconceito, assim como qualquer outra pessoa da época que ousasse revolucionar o status quo. No funk, por exemplo, Serginho narra que conhecidos faziam comentários pouco agradáveis. Dizia ele: "Me diziam com frequência, tu vai levar esse viado escroto pra dançar no teu show?" E eu respondia: "Claro, ele é meu amigo." Já na televisão, no programa da Eliana, Lacraia encenou um casamento falso, no qual o noivo se recusou a tratá-la no feminino e não a beijou no final da cerimônia. Esse episódio teve uma marca muito forte na televisão. Para Caia Coelho, que é uma ativista trans que estudou a vida da artista, o abandono era supostamente a graça desse quadro. Líderes nas paradas musicais em 2004, a música Égua Pocotó foi trilha dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com mais exposição, as especulações sobre a dupla aumentaram. Disse o MC Serginho: "Eu sempre fui casado com filho e família, e do nada as pessoas começaram a dizer que eu era viado também. Depois diziam que eu comia a lacraia, ou que a lacraia me comia. E apesar disso estar errado, eu nunca me aborrecia." Definida como sempre alegre pelo parceiro de palco, Lacraia, no entanto, sofria com toda a carga negativa que recebia. De acordo com Caia, que recordou uma entrevista de 2016 com a mãe da artista, por baixo dos sorrisos tinha muita tristeza. Na entrevista, a mãe dela dizia: "Lacraia era muito triste por tudo que sofria, e muitas vezes eu a via deitada no chão, em silêncio, depressiva. Ficava dias sem falar e às vezes até sem comer." Enfim, Lacraia desfrutava dos louros dos seus 2 hits com o MC Serginho. Olha, tá trabalhando muito? Muito, graças a Deus. Bastante show no Brasil todo, graças a Deus. Mas em 2009, após 10 anos na estrada com Serginho, Lacraia resolveu seguir carreira solo. Muito determinada e, claro, talentosa, a artista sonhava em ser DJ de música eletrônica e apresentar um programa infantil. Ela dizia que ela queria ser a Xuxa Preta. Era uma espécie de sonho conquistar o amor das crianças. E ela já havia conquistado. Nessa época, ela estava fazendo um curso para ser DJ e queria seguir a vida dela. E só as carreiras se separaram, a amizade não. Os dois permaneceram muito amigos e o próprio Serginho afirmou em diversas entrevistas que nunca houve nenhum tipo de briga entre os dois, apesar dos rumores.
Naquela época, todavia, vale dizer que a sociedade brasileira possuía uma carga ainda maior de preconceito contra as figuras da comunidade LGBT, tornando a vida profissional da drag queen muito mais difícil do que deveria ser. E a gente tá falando naquela época porque ainda não existia Pabllo Vittar, muito menos Glória Groove, que são drags que cantam e dançam. Além das dificuldades com a saúde mental, Lacraia sempre teve que ter um outro emprego. Ela nunca conseguiu de fato viver só de música, das apresentações, dos shows. Ela tinha uma dupla jornada. De segunda a sexta, trabalhava 8 horas para somar a renda com o dinheiro dos shows, que apesar do grande sucesso, não era lá grandes coisas em termos de ganhos. Tá rica, né, Lacraia? Você tá rica, não tá? Você já viu algum funkeiro rico? Curiosamente, nessa época, o funk estava sendo nacionalizado. O DJ Malboro tocava no programa da Xuxa. Nossa, como eu lembro disso. Nessa época, as músicas de Lacraia e Serginho foram até trilha sonora dos Jogos de Vôlei de Praia das Olimpíadas de Atenas, em 2004, da companhia de dança Débora Coker, da Grande Família, do programa do Didi, de muitas outras coisas. Isso era um grande sucesso. Segundo a revista Veja, a participação de Lacraia no Domingo Legal, no SBT, desbancava em pontos de audiência o Domingão do Faustão da Rede Globo. Eguinha Pocotó foi a 16ª música mais tocada do ano de 2013, e naquele ano, o sucesso de Serginho e Lacraia estava à frente das girl bands dos boy bands. Nomes consagrados da música brasileira gostavam da Lacraia e falavam nas entrevistas. Caetano, Rita Lee, Preta Gil, Emilínia Borba. Nos shows, algumas pessoas pediam pra beijar a Lacraia, e ela dizia: o que não pode na novela, pode no palco, o beijo na boca. Quem é MC Pipoquinha, hein? Quem é? Porém, nem tudo são flores. Lacraia sofreu muito. No livro Funk-se Quem Quiser, da escritora Adriana Carvalho Lopes, Lacraia dizia: eu sei que ainda tem muita discriminação, mas eu considero Lacraia, minha personagem, como um marco na televisão brasileira. Sim, o sucesso não intimidou o racismo e a transfobia contra a Lacraia. Nessa foto que vocês estão vendo, o Rodrigo Faro fez um blackface anunciando uma homenagem à Lacraia. E não se falava em outro assunto. Até os gays se xingavam de Lacraia quando um era muito afeminado. Até que veio maio de 2011 e Lacraia faleceu aos 33 anos de tuberculose. Existem algumas divergências e especulações sobre a causa da morte da Lacraia, mas a gente não vai se ater a esse detalhe porque isso não é nem um pouco relevante para fazer a memória, para lembrar o que foi a Lacraia na nossa época, na nossa vida. Em 2021, o MC Serginho falou sobre as saudades que ele sente da amiga, ao lembrar como soube da morte dela. Serginho sempre se emociona nas entrevistas, abre aspas: eu soube pela imprensa da morte dela. Eu sabia que ela estava internada e eu estava acompanhando. Daí o David Brasil me disse que ela faleceu. Foi horrível. Eu tive que parar o carro porque passei mal. Dá uma tristeza até hoje de não ter o amigo, de não ter a minha irmã. Por outro lado, sinto uma alegria porque criamos uma personagem que está viva na cabeça das pessoas até hoje. Questionado sobre o que Lacraia representa para a sociedade e para a comunidade LGBT, o amigo e ex-parceiro de palco diz o seguinte: a Lacraia foi um marco histórico no movimento queer. Me sinto até hoje usado por Deus por levá-la aos holofotes. O legal é que antes de morrer, ela era orgulhosa do bem que tinha feito. Ela sabia, ela derrubou barreiras intransponíveis. Em seu velório, uma multidão acompanhou o cortejo, que saiu da Capela 1 do cemitério de Inhaúma. Na chegada do caixão à sepultura, houve uma longa salva de palmas e cantos do refrão de Eguinha Pocotó, que foi o hit que popularizou a Lacraia. E no momento em que ela foi sepultada, as pessoas diziam: vai Lacraia, vai Lacraia. Os amigos de Lacraia contam que um dos grandes desejos da dançarina não pôde ser realizado. Ela queria ser enterrada em um caixão cor-de-rosa, tonalidade que marcou seus figurinos de show e parte das peças que mais gostava de usar no seu cotidiano. A família bem que tentou, mas não houve tempo de providenciar e seu último pedido, infelizmente, não pôde ser realizado. Então a saída encontrada por todos que ali estavam no cortejo foi escolher flores rosas para decorar o caixão e todo o ambiente. Lacraia sempre povoará o imaginário travesti e drag dessa geração que começou a fazer drag por causa dela. Foi sim, um pavimento para que muitas artistas começassem a fazer o que fazem hoje e ganhar o seu próprio dinheiro e conseguir viver disso, ter espaço, respeito, o respeito que a Lacraia não teve enquanto travesti, preta, pobre, e talvez nunca fosse alcançar de fato. Lacraia entregava entretenimento, sorriso, alegria, cor, e é essa a memória que a gente vai guardar da dançarina das tardes dos sábados dos anos 2000. Vai, Lacraia! Muito obrigado para você que chegou até aqui em mais esse episódio de Bichas da História. Não esquece de dar seu like, deixar seu comentário. Conta aí as suas memórias que você tem da Lacraia. Se você não a conhecia e tá conhecendo agora, corre no YouTube para ver tudo que tem dela por aí, que é muito legal. Aqui debaixo tem um Apoia-se, tem um Pix, se você dá uma ajudinha. E a gente continua fazendo vídeos legais toda semana. E agora estão passando 2 vídeos para você continuar maratonando mais Bichas da História aqui neste canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!